Olá, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai começar a fazer um sistema que vocês têm pedido bastante para eu trazer, então acho que vai ser bem interessante, que é um sistema de diálogo. Então eu vou fazer essa série aqui, eu vou tentar fazer uma série de vídeo aqui um pouco diferente, porque nesse primeiro vídeo eu já vou fazer um sistema meio que completo, só que extremamente básico. Então se você quiser só implementar no seu jogo um sistema de diálogo super simples, esse vídeo já vai servir. E nos próximos a gente vai acrescentando efeitos e eu vou acrescentando mais algumas coisas, fazendo um sistema um pouco mais sofisticado. Não vai ser nada muito longo também essa série, ok? Então, aqui a gente tem um projeto que é o que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo. Isso aqui não é nada demais, é só um sisteminha que eu fiz que eu posso andar. Tudo isso aqui eu não vou disponibilizar pra vocês, porque isso aqui era de um jogo que eu tava fazendo muito antigamente, um jogo de terror. Eu só usei aqui pra gente poder ver. Então, infelizmente, esses arquivos aqui eu não vou disponibilizar pra vocês, mas são só umas sprites aqui, é só manter um cenáriozinho só pra ficar bonitinho aqui pro vídeo. Então, o que a gente vai fazer, o que realmente importa, é que quando a gente chegar perto de algum NPC que a gente queira conversar, se a gente apertar alguma tecla, a gente vai abrir uma caixa de texto e a gente vai poder conversar com ele. E daí a gente vai ter mais do que um texto, e quando acabar, ele some, ok? Então a gente pode fazer isso sem parar. E vai ser um sistema relativamente tranquilo. Mas antes vamos entender como vai funcionar tudo isso. Então, a gente tem o nosso personagem e a gente tem um NPC. A gente poderia ter vários NPCs diferentes e a gente ia ter vários textos diferentes. A ideia principal é que a gente tem um NPC e dentro dele ele vai ter algo que se referencia. Ele vai ter algum nome de um texto, por exemplo. Então a gente vai ter tipo diálogos NPC 1. Em algum lugar do nosso Game Maker, em algum lugar do nosso projeto, do nosso jogo, a gente vai ter um script que ele vai ter todos os textos do nosso jogo, ok? Então a gente vai guardar lá todos os textos. E quando a gente for conversar com esse NPC, por exemplo, com o NPC 1, a gente vai ver o nome dele, por exemplo, NPC 1, e a gente vai acessar esse lugar onde tem todos os textos usando esse NPC 1, a gente vai pegar os textos dele. Então a gente pode ter tipo NPC 1, fala 1, daí a gente vai acessar essa fala 1. A gente pode ter NPC 1, fala 2. Então a gente pode ter vários diálogos diferentes com o mesmo NPC e essa é a ideia geral. E daí, quando a gente chega com o nosso personagem perto desse NPC, a gente conversa, ele cria um objeto diálogo, ele cria essa caixa com esse texto, com essa fala que a gente acessou do nosso NPC 1, ok? E a gente pode conversar tranquilamente. Então, agora a gente vai realmente programar tudo isso. Então, esse aqui é o projeto que eu criei aqui. Ele só tem algumas coisas, por exemplo, para poder movimentar o personagem para a gente poder testar. Mas para começar, o que vocês podem fazer é, se você já tem algum projeto, já tem alguns NPCs, eu recomendo criar um parente, só um objeto par de NPCs, um parente NPCs que seja, e colocar todos os seus personagens, todos os seus objetos que sejam NPCs, como filho dele, ok? Então só pega e arrasta, só porque daí, quando a gente quiser conversar com o NPC, a gente pode se referir ao objeto para NPC, e a gente não tem que ficar se referindo, por exemplo, ao objeto personagem 2, 3, 4, enfim, é só uma maneira para simplificar, e é como a gente usa os parentes, certo? Para isso que eles existem. Então agora sim a gente vai começar o diálogo, a gente vem em objeto, a gente vem em criar, e vem em objeto, e a gente vai criar um objeto diálogo. A gente vai adicionar um evento, e o evento criar. Então, lembra que no começo eu estava explicando, eu falei que a gente ia precisar criar uma maneira, daí quando a gente conversasse com o NPC, ele acessar qual é o texto dele e daí entregar para esse objeto diálogo para a gente escrever. Então, a gente vai criar duas variáveis aqui, uma chamada NPC underline nome, que a gente vai colocar igual a duas aspas, porque a gente vai dar um texto para ele depois, e um texto abre colchete 0 igual a aspas também. Então, aqui a gente está criando um array. Eu já falei aqui de array no canal, eu não vou entrar por dentro agora, mas array é mais ou menos uma variável que pode ter vários valores. Então, a gente pode ter texto 0 é igual, por exemplo, oi. E depois a gente podia ter texto 1 é igual tudo bem. E daí, se a gente chamasse, por exemplo, ele pedisse para escrever texto 0, ele ia escrever oi. E se a gente pedisse para ele escrever texto 1, ele ia escrever tudo bem, ok? Então é dessa forma que a gente usa. Só que a gente só vai usar o texto 0 por enquanto, que a gente vai adicionar os outros textos depois. Ok? Então a gente só deixa aqui sem aspas. Então primeiro a gente tem que resolver essa primeira variável, NPC nome. Então qual vai ser o nome desse NPC que a gente vai querer acessar o nosso arquivo de texto para pegar o texto dele? A gente vai vir em objeto personagem 2, que é o nosso primeiro NPC, o NPC que a gente tem aqui. A gente vai adicionar um evento criar. E eu vou colocar uma variável chamada nome. E eu vou colocar que o nome dele é, por exemplo, o primeiro texto. Ok?
Então, eu vou colocar uma referência, que o nome dele é primeiro texto, eu podia colocar qualquer nome, podia colocar aqui Gabriel, você pode colocar o nome do seu NPC, não sei, qualquer nome que você quiser que vier na sua cabeça, você pode colocar aqui. Eu vou colocar primeiro texto porque é só um exemplo aqui, mas esse aqui vai ser o nome desse NPC, por exemplo. Não é o nome dele realmente o nome, mas é uma maneira da gente procurar dentro de toda a nossa lista de textos do nosso jogo que a gente vai ter, a gente vai procurar, eu quero o primeiro texto. Aí ele vai me dar o texto que é o primeiro. Mas a gente vai entender melhor agora como vai funcionar. Então a gente tem que criar esse lugar onde vai ter todos os textos do nosso jogo, ok? Então a gente vai vir em script, a gente vai criar um script. Eu vou criar um script chamado scripts texto, ok? E aqui dentro a gente vai criar uma função chamada scr textos, ok? E aqui é onde a gente vai colocar todo o texto do nosso jogo. E como vai funcionar? No começo do vídeo eu expliquei que a gente vai chegar perto de um NPC. Quando a gente interagir com ele, a gente vai pegar o nome daquele NPC. A gente vai criar um objeto diálogo que vai escrever a caixa de texto. A gente vai saber quais textos é para a gente escrever a partir desse nome desse NPC. Então, quando a gente chegar perto de um NPC e a gente criar esse objeto diálogo, a gente vai pedir para que esse NPC nome seja igual ao nome desse personagem que a gente está conversando com. Então, daí, quando a gente criar esse objeto diálogo, a gente vai colocar que o NPC nome vai ser igual ao primeiro texto, por exemplo, se a gente estiver conversando com esse NPC, ok? Então, a gente vai ter um switch NPC nome. Então, dependendo do nome do nosso NPC, a gente vai ter um texto diferente. Então, por exemplo, a gente vai criar um case primeiro texto, break, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, texto 0 é igual a... Eu vou pegar um texto que eu tenho escrito aqui, que é um texto bem longo, eu não vou escrever tudo, e eu vou colar aqui, ok? Então, a ideia é o seguinte, agora que a gente tem meio que tudo escrito, a gente pode entender. Eu vou estar aqui com o meu personagem, quando eu chegar a certa distância, que a gente ainda vai escrever esse código, mas quando eu puder interagir com ele, e eu interagir quando apertar alguma tecla, que no caso é F aqui, ele vai pegar qual é o nome desse objeto personagem 2, certo? Primeiro texto. E daí ele vai criar um objeto diálogo, ele vai falar que esse NPC nome é igual ao nome desse personagem. Então o NPC nome vai ser igual a primeiro texto. Então daí eu vou estar criando um objeto diálogo com NPC nome igual ao primeiro texto. E daí a gente vai acessar esse script texto, então a gente usou um switch para daí ver qual é o NPC nome. Então qual é o NPC nome? Nesse caso é o primeiro texto, e daí ele vai pegar esse texto aqui para a gente escrever, ok? Então o que está acontecendo é que a gente tem aqui o nosso personagem, a gente chega perto, a gente interage, aí esse NPC passa o nome dele pro objeto diálogo, que é essa caixa, e ele acessa qual é o texto a partir disso certinho. Ok? Essa é a ideia geral desse diálogo. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um outro NPC, NPC 3, um nome, por exemplo, segundo o texto, a gente interagisse, aí a gente teria que vir aqui em script texto e criar um case segundo texto, e daí a gente colocaria aqui break, e a gente colocaria aqui qual seria o texto. Então a gente colocaria depois aqui, por exemplo, texto 0 é igual a segundo texto teste. Então, por exemplo, daí, se a gente criasse um outro NPC e colocasse que o nome dele é segundo texto, quando a gente criasse esse objeto diálogo, então o texto seria esse. Aqui, a gente ainda não está criando esse objeto diálogo, então a gente vai fazer isso agora. A gente vai vir aqui no objeto personagem. O meu, ele só tem um sistema de movimentação, mas o sistema de diálogo é o que importa que você pode colocar no seu jogo. Então a gente vai criar um sistema onde se eu estou próximo o suficiente daquele NPC e eu aperto alguma tecla, aí ele cria esse objeto diálogo e tudo acontece. Então, if distance object obj.par npcs, que é aquele parente que eu falei para vocês criarem no começo, for menor igual a 10, esse valor você pode alterar quanto você quer que seja a distância mínima para estar de um NPC, para você poder conversar com ele. If keyboard check pressed ord F, no caso eu vou usar a tecla F para apertar para a gente iniciar um diálogo, você pode usar Z, X, barra de espaço, Enter, qualquer tecla que vocês quiserem também. Eu vou criar uma var underline NPC para ele ver qual é o NPC mais perto, para a gente pegar qual é a instância daquele NPC, para a gente saber o nome dele. Então vai ser instance nearest, o X, o Y do nosso personagem, objeto var NPCs.
Então, ele tá vendo se tem algum objeto para NPCs perto. Daí, se a gente apertar F, ele vai achar a instância daquele NPC pra gente poder pegar qual é o nome dele, certo? E daí, a gente tem que criar o nosso diálogo. Então, vou criar uma variável underline diálogo. Vai ser instance create layer. A gente pode criar no X, no Y. Tanto faz o X ou o Y, porque a gente vai desenhar na nossa tela. Aqui, no caso, eu gosto de criar uma layer só para o nosso diálogo. Então, aqui eu criei uma layer chamada diálogo. Eu só apertei aqui e renomei para diálogo. Então, eu não vou criar o diálogo na mesma layer do instances. Então, só vou colocar aqui diálogo. E o objeto vai ser obj diálogo, ok? E daí eu vou colocar aqui underline diálogo ponto npc underline nome vai ser underline npc ponto nome, ok? Então vamos entender o que está acontecendo em todo esse código. Primeira coisa, eu estou checando se tem algum objeto para npc perto de mim. Então, tem algum npc, qualquer que seja, eu dei como filho do meu objeto para npc. Se tiver e eu apertar F, ele vai achar qual é o NPC mais próximo de mim. Ele vai pegar qual é aquela instância. E daí a gente vai criar uma instância desse objeto diálogo. E a gente vai guardar também qual é a instância dele. E daí a gente vai entregar para esse objeto diálogo o NPC nome dele, que normalmente é vazio. A gente vai pegar o nome desse NPC que a gente está conversando com. Então, primeiro o texto, por exemplo. Só que, se a gente executar o nosso jogo, nada vai acontecer ainda. Por quê? Porque a gente está criando esse objeto diálogo. Ele sabe que o diálogo que é para ele escrever é esse NPC nome, mas a gente ainda não está pedindo para ele escrever realmente alguma coisa. E antes, a gente tem que entregar para ele qual é esse texto, ok? A gente sabe qual é o NPC nome, mas a gente ainda não mudou qual é esse texto. Para isso, a gente vai criar uma variável chamada inicializar. A gente vai começar com false. Daí a gente vai adicionar um evento etapa, ok? E daí a gente vai colocar aqui if inicializar é igual a false. A gente vai colocar scr textos, abre parênteses, fecha parênteses, e inicializar é igual a true. Então, com isso que a gente está fazendo é que quando ele criar esse objeto diálogo, ele vai começar como inicializar igual a false, aí ele vai acessar esse scr texto, ele vai pegar qual é o meu NPC nome. O NPC nome vai ser igual a variável do objeto personagem que a gente está perto, certo? Do NPC que a gente está perto. E daí ele vai acessar esse case, por exemplo, primeiro texto, que é o único que a gente tem nesse caso. Ele vai pegar que o texto 0 dele vai ser esse texto. Então agora a gente já está modificando como funciona esse texto 0, ok? Então esse texto 0 agora tem um valor. Só falta a gente desenhar, a gente escrever esse texto na nossa tela, certo? Então para isso a gente vai adicionar um evento, desenhar GUI. E aqui a gente vai adicionar algumas variáveis primeiro. Primeiro a gente vai adicionar underline GUI L, que vai ser GUI width. A gente pode pegar esse display get GUI width. E depois a gente vai criar uma variável underline GUI A, que vai ser display get GUI height. Então a gente vai pegar a largura e a altura do nosso GUI, da nossa janela toda, para a gente poder desenhar o nosso texto certinho. Okay? Daí a gente vai criar uma variável underline xx, que vai ser igual a 0, e uma variável yy, que é igual a underline GUI a menos 200. Então aqui é o x e o y, onde a gente vai começar a desenhar o nosso texto, ok? Da onde a gente vai escrever o nosso texto. Então, o x é esse lado 0, aí seria aqui. Daí a gente vai dar um intervalo para a gente começar a escrever nosso texto. E o y é a altura toda aqui da nossa janela, menos 200. Então, aqui é a altura toda, menos 200. Ele vai começar nesse ponto. Você pode alterar dependendo da onde você precisa desenhar na sua janela. Esses valores são bem arbitrários. Vocês vão precisar ir trocando, vocês vão precisar ir vendo aonde encaixa melhor no texto de vocês, ok? Aqui é só um exemplo. E daí eu vou criar uma variável underline C, que eu vou guardar uma cor black. A gente já vai entender como que a gente vai usar. É só eu estou guardando uma cor preto. Agora, como a gente pode ver ali no meu exemplo, a gente tinha um quadrado preto desenhado e depois o texto. Então primeiro a gente vai desenhar esse retângulo, quer dizer, não um quadrado, é um retângulo. Então, draw rectangle color. O x dele vai ser underline xx. E o y dele vai ser underline yy. O x2 dele, então se ele começa no 0, a gente quer que ele complete toda a largura da nossa tela. Então vai ser GUI L. O y vai ser GUI A. Então a gente vai pegar a altura do nosso GUI, porque a gente quer fazer um quadrado. A gente quer fazer aquele retângulo, como a gente viu, que cobra toda a largura e toda a altura.
ok? A cor vai ser underline C, underline C, underline C, underline C. Então vai ser todo preto, por isso que eu criei essa variável local C, só pra gente ficar mais fácil, não ter escrevendo C black, C black, C black, C black. E o outline vai ser false. Então ele não vai ser só uma outline, ele vai ser completo dentro, vai ter algo dentro dele. Então se a gente der um play agora nesse projeto, a gente vai ver como que vai estar agora. Então a gente tem aqui, se eu chego perto do personagem e aperto F, ele está criando esse retângulo. Só que ele não está criando o texto ainda. Por quê? Porque a gente está pedindo para ele desenhar esse retângulo preto, mas a gente não está pedindo para desenhar o texto. Então a gente vai colocar aqui um draw text ext de extended. O x dele vai ser underline xx mais 32. Então eu vou dar uma folga de 32 ali, uma borda de 32 para começar o nosso texto. O y vai ser underline y mais 32 também. E a string vai ser texto, abre colchete 0, certo? Porque quando a gente inicializa esse nosso objeto diálogo, ele pega qual é o texto que a gente atribuiu e a gente vai desenhar esse texto aqui, o texto 0. Essa função de drawTextExt, ela dá mais dois argumentos, uma separação e uma largura. Por quê? Porque esse drawTextExt, ele já faz uma quebra automática de linha pra gente. Então, quando a gente dá uma largura, ele vai calcular qual é a largura do nosso texto. Quando chegar a certa largura, ele já vai quebrar a linha e ir para a próxima. E essa separação é quanto de separação vai ter entre a primeira e a segunda linha. Então, eu vou colocar uma separação de 32 e um comprimento de linha vai ser underline GUI L menos 64, ok? Porque daí a gente está pegando o tamanho total do nosso GUI, e a gente está subtraindo 32 do começo, da borda do começo, mais 32 da borda do final. Então é só para ficar uma borda meio que igual. E agora a gente já pode dar play e ver como ficou tudo isso. Então a gente está aqui, quando eu chego perto desse personagem NPC, eu aperto F, ele está escrevendo mais ou menos as coisas. Tem muito erro, porque essa fonte, por exemplo, ela não tem acento, então a gente pode ver que tem aqui, por exemplo, só para teste, não tem o O com acento e tudo mais. Então a gente pode arrumar isso, mas a gente tem um texto normal, ok? Mas se a gente clica, ele ainda não fecha, a gente está preso com esse texto para sempre. E a gente vai arrumar isso também, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em fontes e eu vou adicionar uma nova fonte. Adicionar um fnt underline diálogo. Essa fonte que eu vou usar aqui chama M5X7. É uma fonte que eu vou deixar aqui na descrição e ela tem acentos, por isso que eu gosto bastante dela. Só que o Game Maker, ele não pega já os acentos direto quando a gente adiciona uma fonte. Para a gente pegar os acentos que tem naquela fonte, pegar tudo que tem naquela fonte, a gente tem que vir aqui em adicionar novo intervalo e apertar adicionar. A gente vai apertar em ASCII. E daí ele vai pegar todas as palavras, todas as letras, quer dizer, todos os acentos, todos os caracteres certinhos daquela fonte e adicionar aqui na nossa fonte, ok? Então a gente pode vir aqui e clica em adicionar intervalo depois, ele vai atualizar e agora a gente tem todos os caracteres certinho, ok? É só uma coisa que a gente tem que fazer no Game Maker, porque às vezes tem fonte que tem realmente acento, mas o Game Maker ele não pega direto, às vezes a gente acha que não tem, já aconteceu bastante comigo, e depois eu descobri que tinha esse negócio de adicionar novo intervalo pra gente adicionar caracteres que não tem, por exemplo, na língua inglesa, que é o base que ele pega aqui no Game Maker, ok? Então, agora a gente só precisa colocar essa fonte, a gente vai vir no objeto diálogo, e antes de escrever o nosso texto, a gente coloca draw set fonte fnt diálogo. Uma coisa que a gente tem que perceber, se a gente tem mais do que uma fonte, quando a gente coloca uma fonte, a partir daqui, tudo que a gente escrever, tudo em qualquer objeto, vai estar com essa fonte. Se a gente não vier aqui depois e colocar por exemplo, draw set fonte, vamos supor que eu tenho um diálogo 2. E daí, se eu colocasse diálogo 2, depois ele ia mudar para fonte diálogo 2, senão tudo, o resto do meu jogo ia ficar nessa FNT diálogo, se nenhum mais lugar eu defino outra fonte, ok? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E se a gente muda a fonte em um lugar e depois a gente não altera de novo, ela altera no nosso projeto todo. Mas nesse caso a gente só tem uma fonte, meio que não faz diferença. Agora tem algumas coisas que a gente tem que entender. Aqui no texto, a gente criou esse array, certo? Por que a gente criou esse array? Se a gente tivesse um NPC, todo NPC do nosso jogo tivesse só uma linha de texto, por exemplo, só um diálogo, todos, a gente não precisaria, por exemplo, clicar com o mouse e ir para outra página do diálogo. A gente não teria a continuação de um diálogo. A gente poderia criar só um texto e ele ser igual ao texto que a gente ia pegar ali no nosso script de texto e tudo certo. Mas a gente cria um array porque a gente quer ter múltiplos textos, ok? A gente quer que o NPC fale uma coisa, a gente clica, ele vai para outra fala, depois vai para outra, às vezes o nosso personagem fale e tudo mais, certo? É um diálogo, essa é a ideia geral do diálogo. Então, esse array vai servir da certa forma que a gente pode vir aqui em script de texto e só adicionar mais uma linha. Então a gente pode vir aqui e adicionar um texto
1 e vai ser igual a, por exemplo, teste testando. E eu posso adicionar uma outra linha, texto, por exemplo, 2. E colocar esse é o terceiro texto. Ok? E agora a gente tem um array com 3 entradas, 3 valores. O texto 0 é esse textão, o texto 1 é esse textinho, e o texto 2 é esse texto aqui também de teste, que é um textinho também. Só que como que a gente vai usar isso? No momento, se a gente vier aqui no objeto diálogo, a gente vê onde a gente escreveu o nosso texto, a gente está pedindo para ele escrever a string texto 0. A gente precisa alterar esse texto para alguma variável que a gente vai criar. Quando a gente clicar com o nosso mouse, ele some mais um. Então, por exemplo, a gente vai ter a primeira página, que é a página 0, ele vai estar desenhando o texto e vai estar acessando o array 0, que é a variável 0. Quando a gente clicar com o nosso mouse, a gente vai somar mais 1 nessa variável. Essa variável vai ter o valor 1 agora, e aqui, em vez de texto 0, vai ser texto 1. Se a gente clicar de novo com o nosso mouse, em vez de ser texto 1, vai ser texto 2. E daí ele vai pegar o texto 2 lá. E caso não tenha mais, o nosso array vai acabar, por exemplo, a gente não tem um texto 3 nesse nosso script, certo? A gente tem 0, 1, 2. Em vez dele escrever o texto 3, que daí daria um erro no nosso jogo, e ele fecharia, a gente vai destruir esse objeto diálogo e acabar o diálogo. Acabou por ali. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui no objeto criar, e eu vou criar uma variável chamada página, por exemplo. E a página vai ser 0. E em vez de eu desenhar texto 0, eu vou desenhar texto, abre colchetes, página, ok? E aqui na etapa, eu vou colocar aqui, if mouse check button pressed mb left. E daí aqui a gente vai ter duas condições. A gente vai ter aquela condição que eu falei, que se a gente ainda tem um outro texto no nosso array, então se a gente tá, por exemplo, página equivale a 1, página equivale a 0, e a gente tem um texto no 1, a gente quer somar mais um nessa página. Então a gente vai pro texto, abrir colchetes, página que vai ser 1, ele vai pegar esse texto testando. E depois a gente clica de novo, ainda tem um texto? Tem no 2, tem um texto? Então a gente vai para esse é o terceiro texto. Só que se a gente tiver no 2, a gente não tem o terceiro texto. Então quando a gente clicar, a gente quer destruir esse objeto diálogo. Para escrever isso, a gente vai colocar aqui if página for menor que array length 1d, e daí a gente coloca aqui que o array é texto, menos 1, a gente abre colchetes, página, mais, a gente abre chaves, desculpa. Então o que a gente está falando aqui? Se essa nossa variável página for menor que o tamanho do nosso array menos 1, ele ainda vai somar uma página. Se não, ele vai se destruir. Então, aqui a gente pode pensar, if página for igual a 0. Então, a gente tem uma variável página e ela é 0. Ela é menor do que o tamanho do nosso array menos 1. O tamanho do nosso array é 3, certo? Porque a gente tem 1, 2, 3 textos. Então, a gente tem aqui o tamanho do nosso array que é 3 menos 1. Então, é 2. Por quê? Porque a gente tem que subtrair com 1. Porque a gente começa a nossa página no 0, que é o primeiro texto, depois a gente vai para 1, que é o segundo texto, e a gente vai para 2, que é o segundo texto. Se a gente fosse até o 3, ele iria mais um valor, e daí esse valor não funcionaria, porque a gente, por exemplo, a gente teria página 0 é menor do que 3, página 2, página 1 é menor do que 3, página 2 é menor do que 3, aí ele ia para essa quarta parte do nosso array, que não existe, porque a gente tem o 0, 1 e o 2, são 3 valores, ele iria para um quarto, que não existe, e daí daria erro. Por isso que a gente precisa subtrair um do array, porque o nosso array começa do 0, mas quando a gente pega o comprimento de alguma coisa, ele não começa contando do 0. Ele começa 1, 2, 3, ok? Então a gente só subtrai do 1 para ficar tudo certinho. Então a gente só tá vendo, a nossa página é menor do que o tamanho do array. Ainda tem alguma página sobrando pra gente ir? A gente tem algum outro texto para ir? Se sim, a gente vai somar nessa página mais 1. E caso contrário, caso não tenha mais página, caso a gente tenha alcançado o limite do nosso array, não tenha mais texto pra gente, a gente tenha no texto 2, por exemplo. Aqui não tem mais nenhum. Aí sim, a gente quer fazer um instance destroy. Ok? E daí a gente lembra que a gente está sempre desenhando, a gente está sempre escrevendo o nosso texto. O texto abre colchetes página, essa variável página, e quando ela altera, a gente vai estar alterando o nosso texto, ok? Então agora a gente pode ver como ficou tudo certinho. Então, a gente está aqui, se eu chego perto o suficiente desse NPC, eu aperto F, ele cria aqui um texto para mim. Se eu aperto com o meu mouse, ele vai para o segundo texto, testando. O terceiro texto, esse é o terceiro texto. E se eu clico de novo, ele vai se destruir,
ok? Então, esse é o geral de um sistema de diálogo, a gente tem ele pronto. Eu só vou fazer mais uma modificação que eu recomendo para vocês. Se no jogo de vocês tiverem algum objeto de controle, que eu sempre recomendo vocês criarem, por exemplo, eu vou criar aqui um objeto controle. O que eu recomendo para vocês é vocês criarem uma variável global chamada diálogo. Então, eu vou criar aqui um global diálogo e ele vai começar como false. E daí eu vou adicionar um evento etapa. Eu vou colocar aqui if instance existe obj diálogo abre chaves, fecha chaves, global.diálogo é igual a true. É só uma variável que a gente está criando, uma variável global, para a gente poder controlar se a gente está em um diálogo ou não. Porque daí às vezes a gente quer alterar, por exemplo, a gente não quer poder andar quando a gente está num diálogo. A gente cria a gente usa esse global diálogo para a gente saber se a gente está num diálogo ou não, se a gente pode andar ou não, ok? Então, daí, por exemplo, na movimentação do personagem, if diálogo é igual a false, aí sim eu posso andar. A gente só precisa colocar que quando o nosso objeto diálogo for destruir, o global.diálogo vai ser igual a false, ok? Só para daí a gente retornar para false e ele saber. Então, se existe um objeto diálogo, esse global.diálogo vai ser true, essa variável global vai ser true, e quando a gente destrói esse objeto diálogo, ele vai ser igual a false. Ok? E daí a gente pode vir aqui, por exemplo, no objeto personagem e a gente só pode conversar, a gente só pode criar um objeto diálogo pra gente não poder criar vários. Por exemplo, a gente chega perto de um personagem e fica apertando F sem parar e criando vários objetos diálogos, a gente coloca if keyboard check pressed end global.diálogo equal false. Aí a gente só vai poder criar esse objeto diálogo, a gente só vai poder conversar com o NPC se a gente já não estiver conversando, ok? Então, esse vai ser o básico de um diálogo, a gente ainda vai colocar alguns efeitos, por exemplo, aparecendo uma letra de cada vez, a gente vai adicionar esses efeitos, a gente vai adicionar algumas coisas, dá pra colocar um portrait, um retrato ali do lado, a gente vai colocar mais sprite. Se você quiser já fazer isso de colocar uma sprite em vez desse quadrado preto, você pode só, em vez de dar esse draw rectangle, aqui que a gente desenha esse quadrado preto, você pode colocar só um draw sprite antes do tamanho ali que você queira, que fica aquela HUD do seu texto. Não tem problema, vai funcionar certinho, não é algo muito difícil, ok? Aí o texto, efeito, essas coisas a gente vai colocar nos próximos vídeos. Mas esse aqui eu já queria que vocês pudessem sair com um sistema de diálogo certinho, que vocês já pudessem usar no seu jogo, mesmo que ainda seja sem efeito, porque daí você já pode ir montando o seu diálogo total. E depois a gente vai incrementando esse sistema, ok? Então essa é a ideia. Se vocês quiserem, a gente não vai alterar mais nada na estrutura do código do nosso texto. Talvez a gente coloque alguns efeitos, mas nada que vocês já não possam ir colocando no geral o texto de vocês no jogo, ok? É só ir colocando nesse script texto. E sempre vocês podem colocar dessa forma de array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se vocês tiverem vários NPCs, vocês colocariam case, vários, primeiro texto, segundo texto, vários nomes diferentes. Enfim, essa é a ideia geral do diálogo. Pode parecer um pouco difícil, porque é um sistema um pouco mais complexo aqui que eu trouxe. Ele envolve vários outros objetos. A gente tem que passar variáveis de um lugar para o outro, tem array. Mas com o tempo, provavelmente vocês vão entendendo. É um sistema muito bom porque ele é relativamente simples, ele é relativamente fácil de usar depois que a gente implementa ele, certo? A gente só tem um lugar que a gente precisa ficar colocando o nosso texto. A gente precisa ficar mexendo em muita coisa, por isso que eu gosto dele, desse sistema dessa forma. E por isso que eu trouxe aqui pra vocês, ok? Então vai ser isso para esse vídeo. Espero que tenha sido útil pra vocês, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem deixar um gostei aí pra mim dar um apoio. Se vocês quiserem alguma coisa específica de diálogo, vocês podem deixar aqui na descrição que daí eu vejo, porque eu não tenho muita ideia, além de, por exemplo, esses efeitos de som aparecendo em cada letra, a letra aparecendo cada letra separadamente, enfim, essas coisas mais básicas. Mas se tiver algo específico que vocês queiram, vocês podem deixar aí que eu vou dar uma olhada, certo? Então, se vocês quiserem também, vocês podem se inscrever no canal. Eu agradeço muito. É isso. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.